Olá, tudo bem? Está no ar mais um programa Jetro, oferecido pela Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Vila Nova. E o programa hoje está recheado, sim, recheados de informações. Conosco hoje a doutora Miriam Barcelos, ela que também é coach e vai falar conosco sobre vara de famílias e também sobre inteligência emocional. Portanto, fica aí, o programa está no ar. Para você que gosta de conforto e profissionalismo, venha para a Barbearia Campos, profissional capacitado há mais de 30 anos. Faça sua barba personalizada, corte o seu cabelo com a tranquilidade de quem entende de verdade de cortes e no Wi-Fi para você não perder um minuto de suas redes sociais. Barbearia Campos, 11ª Avenida, Setor Leste, Vila Nova. Contatos 99115 1416 e 3988 8059. Barbearia Campos. CEPEGO, venha para o Seminário Pentecostal de Goiás. Cursos: Teologia Ministerial Presencial, Básico em Teologia Presencial por Extensão, Básico em Teologia por Correspondência, Gestão Pastoral, Missiologia, Capelania. Estamos esperando por você. Rua 215, número 293, Setor Leste, Vila Nova. CEPEGO, ensinando para uma nova vida. Suas mensagens diárias das redes sociais agora estão guardadas no livro Casamento no Altar, com mensagens que fortalecem seu casamento. Mais que um livro, um autêntico manual para orientar você a melhorar o seu relacionamento, evitando os erros crassos que minam o casamento, alcançando assim a felicidade almejada pelo casal. Adquira já o livro Casamento no Altar com Fabiano Reis, disponível na Livraria Jerusalém, Rua 4, 231, esquina com a Avenida Araguaia, 3956-7001, e também na Livraria Teológica, Rua 23, 548, Sala 2, Centro, 3638-9500. De volta do intervalo, conosco hoje, Miriam Barcelos, que é advogada e coach. Miriam, prazer tê-la aqui conosco no projeto Jetro, uma satisfação, sabendo que você trabalha muito na área da família, é coach, e gostaria que você desse uma saudação ao nosso público. Primeiro, eu quero te agradecer por essa oportunidade de participar desse projeto maravilhoso. Eu espero conseguir agregar muita coisa a vocês que nos ouvem. Espero que você consiga ter um pouco da minha experiência de vida, experiência de trabalho, e isso possa te ajudar a crescer como pessoa, profissionalmente e também como família. Miriam, eu observei no seu Instagram a seguinte frase: vou te ajudar a ter uma vida feliz, próspera e de excelência. Essa é uma receita perfeita para qualquer um. O que você pode falar sobre essa frase? Essa frase, ela é uma motivadora de vida, né? Esse meu Instagram que tem essa frase é o Instagram do coach, e ali nós conseguimos acessar um pouco as emoções das pessoas. E para que isso aconteça na vida de cada um, na minha, na sua, de todos que estão nos assistindo, é preciso esses passos. A pessoa ela precisa ter uma consciência de que pode alcançar tudo aquilo que ela quer, ter fé também, porque é um grande princípio, e a sequência disso é conseguir e conquistar uma vida de excelência. Mas tudo começa trabalhando o seu emocional. Tendo um bom emocional, sendo cuidado nessa área, você consegue sim ter uma vida próspera e de excelência. Então, falando de inteligência emocional, sabemos que é uma prática antiga, desde a época de Sócrates. Muito antiga. Mas está muito na nossa realidade de hoje. E a gente tem observado que essa prática não são todos que conseguem dominá-la, né? Nos dias atuais, como é que funciona a inteligência emocional? Então, hoje, mais que nunca, as pessoas elas têm uma carência nessa área emocional. E se você for buscar, a base de tudo é a emoção. Nós sabemos que existem pessoas extremamente racionais, mas no fundo nós somos seres humanos, emocionais. Então nós temos enxergado essa necessidade que a pessoa, para conseguir ter uma vida próspera
ir bem no trabalho, ter um bom relacionamento com família, com amigos, ela precisa cuidar do seu emocional. E hoje nós temos grandes empresas que estudaram muito para isso, grandes formadoras, né, de profissionais nessa área que trabalham o coach. E o coach ele vem justamente para isso. É um treinamento para você atingir a sua excelência, a sua vida na melhor forma possível. Então, diante dessa demanda e do ser humano tão distante de uma realidade positiva, de uma realidade emocional curada, nós sabemos que no meio, principalmente no nosso meio, onde encontramos Deus, no meio da religião em si, no Deus que você encontra na sua casa, as pessoas elas estão emocionalmente feridas demais. E uma pessoa ferida tem o poder de ferir. Então, a pessoa traz um problema dela, e ao invés de se curar nesse problema, ela passa o problema para frente. Então, a gente vai criando uma bola de neve. E o coach, ele vem para isso, para pegar você, trazer você para a sua emoção e a sua razão de uma forma curada. Porque o nosso princípio, de onde eu fiz a formação, é que se você tem um passado curado, você terá sim um presente abençoado e um futuro garantido. Então você precisa voltar para si, entender quais são os seus problemas, o que te aflige, o que aconteceu no passado que te trouxe essa bagagem, se curar disso para começar a ter um presente com significado e um futuro abençoado. Então nós acreditamos e trabalhamos nessa linha. Então, qualquer pessoa que não tem inteligência emocional é totalmente possível que seja desenvolvida? Sim, qualquer pessoa. Basta ela querer, porque isso não é imposto. Tem que ser um desejo da pessoa. É uma melhoria contínua, né? Exatamente. Voltando muitas vezes para a preparação de Enem, de concurso, muitas pessoas estudam bastante, mas emocionalmente acabam não conseguindo alcançar o sucesso por, na hora H, ter esse problema da inteligência emocional. Trabalha também esse lado? Trabalha. Nós temos profissionais especializados nessa área, que é de concurso, de provas para concurso. São profissionais que trabalham a emoção do candidato naquele momento da prova. Ou seja, ele ensina aquele candidato a ter uma consciência do seu estado, o que ela precisa ter, o que ela precisa fazer, para na hora da prova ela conseguir desempenhar bem, colocar ali tudo que ela estudou. Porque tem gente que tem o conhecimento, só não tem essa estrutura emocional boa. Então, nós temos excelentes profissionais na área de coach que tratam exatamente disso. Podemos dizer, então, que inteligência emocional é o segredo para o sucesso? Sim, um dos. Um dos, né? Um dos. Sabendo que você também atua na área jurídica, nós estávamos conversando em off, você falou que atua muito na área de família. Sim. Né? E a gente sabe que na área de família a gente vê acontecer de tudo um pouco. E o que a gente mais vê na audiência de família, geralmente é naquela audiência onde tem em relação à guarda, em relação aos alimentos, até mesmo o divórcio em si, o que mais acontece é falta dessa inteligência emocional. Exatamente. E às vezes a gente está ali no meio tentando apaziguar toda aquela situação. Mas qual que é o fundamento maior para que se tenha uma audiência tranquila quando se falar em vara de família? E um detalhe importante, quando eu procurei o coach, eu procurei justamente por causa dos meus clientes da área de família. Porque eu conseguia pegar o meu cliente e resolver o problema jurídico dele. Porque quando você é um advogado dedicado, você consegue resolver os problemas. E eu resolvia o problema jurídico, mas o emocional ficava. Então eu chegava no meu cliente, resolvia o divórcio dele, a partilha de bens, cuidava da guarda das crianças, fazia tudo para ele. Ele saía juridicamente protegido. Mas daí um tempo eu ia conversar com esse cliente, porque nós fazemos amigos, né, durante essa carreira jurídica. E eu percebia que essas pessoas, elas estavam ainda com um problema, com a mágoa, com o desespero, não tinha superado ainda, não tinha vivido o luto. E eu procurei o coach para conseguir ajudar essas pessoas, esses meus clientes que não conseguiam mudar de fase, mesmo com o problema jurídico resolvido. Então, com o coach e a área de família unidos assim, para conseguir ter uma melhoria para o cliente, eu consigo hoje, em uma audiência de conciliação, manter o meu cliente mais centrado, mais positivo nos resultados. Eu tenho um cliente muito especial, todos são especiais, mas esse é porque a gente viveu situações assim, bem intensas em relação ao caso dele, que ele estava vindo do interior, por exemplo, para resolver um problema muito grande que tinha acontecido, e eu lembro que eu mandava umas perguntas para ele assim: como você está? Eu já estava na frente do problema. Ele respondia: não estou bem. Preciso de você
centrado, consegue? Porque se você não conseguir, não venha para onde você está. E aí eu comecei a usar as minhas técnicas de coach para acalmá-lo durante a viagem, porque além de ser perigoso, eu também não queria que ele chegasse aqui descontrolado, porque o problema era muito sério, e consegui controlando a situação. Aí eu lembro que no final ele falou, é muito bom ter um advogado e coach ao mesmo tempo, porque a gente consegue trazer o cliente novamente para o centro da razão dele, com o emocional tranquilo para resolver um problema. E a audiência de família, como você também sabe, doutor, é muito complicada nesse sentido, porque é 99% sentimento, emoção, e emoção machucada. Isso me faz lembrar de um divórcio que eu estava fazendo, um divórcio complicadíssimo, até que a gente conseguiu fazer uma composição de tudo. Que Aquele ótimo. sonho. Raro. Mas aí chegou num ponto que tinha um bendito de um jogo do PlayStation. E na hora desse jogo, o meu cliente lembrou que ele queria ficar com esse jogo. E a outra parte falou, mas esse jogo é meu, foi eu que comprei. E ele falou assim, não, mas o jogo eu jogo mais do que você. E por conta de um jogo, não foi celebrado o acordo. E o processo acabou se arrastando por mais um ano e meio. Por conta de um jogo do PlayStation, apesar de eu ter falado, eu te dou. Não, eu quero aquele. Não, eu quero aquele. Então acabam usando de uma saída, às vezes nem estratégica, ou conseguindo uma desculpa para poder tentar manter no relacionamento. Mas hoje nós sabemos, né, Miriam, que ninguém é obrigado a ficar casado com ninguém. Hoje já tem um divórcio direto, e antes mesmo de definir bens, de definir guarda, de definir alimentos, o juiz já pode decretar, de acordo com a lei desde 2010, o divórcio direto, não é isso? Sim, pode decretar o divórcio direto, mas isso não é tão comum, porque eu sempre falo, as leis, quando elas chegam para nós, a história, a sociedade já está vivendo isso há muito tempo. Então, a necessidade de ter um divórcio direto é muito antiga, porque não tem por que eu continuar casado com alguém, sendo que isso é um passo apartado de partilha de bens, de outras coisas, né? Mas, hoje em dia, no nosso sistema judiciário, eu ainda percebo a dificuldade de nós alcançarmos isso. Porque sempre que nós pedimos um divórcio direto, ele continua andando e caminhando por muito tempo, junto com o processo de partilha de bens, de guarda de filhos. Ainda não é uma coisa muito usual. Dentro desse contexto de família e sucessões, qual o caso mais emblemático que você pegou, que você pode citar como exemplo para nós aqui, mas sem citar os nomes? Eu tive muitos casos, assim, emblemáticos. É interessante porque na nossa área de família, cada dia é uma história nova. Cada dia é algo novo que você fala, não acredito que isso existe, que é uma realidade. Mas casos que me prendem bastante atenção são casos de descuido com crianças, com os menores. Porque eu sempre falo para todos os meus clientes, eu defendo o que o meu cliente precisa, desde que isso seja ético, né? Tem que ser ético. E na sequência disso, não pode prejudicar as crianças. Um caso que me chamou muita atenção negativamente, vou dar 2 exemplos. Foi onde eu estava cuidando de um pai que tem vários filhos e organizando tudo da forma que ele podia pagar, da forma que era bom. E um dia ele disse para mim, você acha que isso é justo? E quando ele fez essa pergunta, ele tocou algo maior do que o direito na minha vida, que é o meu senso de valor. Aí eu respondi para ele, não é justo. Mas não é justo, não estou falando de você, estou falando das crianças. Não é justo com as crianças. Elas não precisam passar por tudo que estão passando por sua causa e por causa da sua ex-mulher. Então foi onde o meu valor falou mais alto do que o meu comportamento profissional, porque eu emiti uma opinião não de advogada, mas a minha opinião, Miriam Barcelos falando. E um caso positivo, que é recente, onde eu estou advogando também para um pai, e nesse processo nós encontramos alguns tipos de faltas de cuidado com a criança, e eu entendo que isso é inadmissível. Não tem explicação e não tem justificativa para tal fato. E aí nós conseguimos uma guarda unilateral para o pai, o que é raríssimo hoje em dia, porque a sociedade ela impõe que a guarda é da mãe. Então você já entra num divórcio sabendo que a mãe vai ficar com a guarda e o pai vai ter direito a visitas. E nesse caso nós conseguimos a guarda unilateral para um pai, porque nós conseguimos comprovar que a mãe não era a pessoa mais capacitada para cuidar dos filhos e o pai sim. Então foi muito bom ver o direito cuidando da criança e não fazendo o que a sociedade impõe, que é deixar o filho com a mãe, mas sim deixar o filho bem cuidado. Foi muito importante.
Muito bom, Miriam. Nós vamos agora para um breve intervalo e já voltamos. A Special Office tem produtos de qualidade com móveis planejados e grande variedade de marcas e modelos de mobiliários para escritórios e residências. Com uma equipe qualificada e comprometida, desenvolvemos seu projeto de acordo com o seu espaço e suas necessidades. Agende seu horário e tenha um atendimento exclusivo com nossa equipe. Special Office, Avenida T2, número 1514, Setor Bueno. Telefone 3520-4202. Irresistível Green Palace. Localizado na região metropolitana de Goiânia, próximo à BR-153, oferece espaço amplo, rodeado de vidros com capacidade para 400 convidados, área gourmet com piscina, espaço infantil, campo de futebol, mobiliário, estacionamentos e serviços de buffet completo. Um espaço para a realização do seu sonho. Green Palace. Agende uma visita. www.greenpalaceeventos.com.br. Instagram, @Green Palace Eventos. Telefones 40 16 47 97 e 99961 3600. A Academia Burn Fitness oferece o melhor de academia em Goiânia para você, com várias modalidades: musculação, ergometria, funcional, ritmos, ABS, glúteo e Muay Thai. Temos planos variados que se encaixam em seu bolso. Rua D, esquina com Rua 206A, Vila Viana, Negrão de Lima. Venha para Burn Fitness fazer a sua aula experimental. Estamos de volta conosco hoje, doutora Miriam Barcelos. Hoje o programa está diferente, pessoal. Primeira vez que nós trazemos ao programa uma advogada e a gente está aproveitando esse ensejo para poder falar um pouquinho do direito, para poder falar um pouquinho de vara de família, para que passar também um pouquinho de conhecimento para vocês sobre essa área jurídica. Miriam, a gente sabe que na área de família acontece tudo e a alienação parental é uma realidade, né? Mãe fazendo, pai fazendo, e entre briga de pai e mãe eles acabam esquecendo os filhos. Como proteger os filhos da alienação parental? Eu acho tão interessante essa lei da alienação parental, porque ela é uma lei que veio para proteger de verdade, mas é pouco conhecida, pouco aplicada, e em contrapartida a gente vê as crianças sofrendo assim horrores com alienação parental. A alienação parental é um ponto muito sério do direito, porque é quando você coloca a criança contra alguém de uma forma intencional ou talvez de uma forma sem intenção, mas prejudicial. Quando a gente fala de alienação parental, 90% das vezes ela é praticada contra o pai. Por quê? Porque o pai está mais distante, às vezes mais ausente, às vezes não tem a guarda da criança, então a gente vê muita alienação parental praticada contra o pai, mas contra a mãe também existe em grande quantidade. Quando você fala mal da outra parte, incluindo avós, parentes próximos, aquela coisa, seu pai não presta, seu pai foi um péssimo marido, seu pai fez isso. Ele pode ter sido um péssimo marido, um péssimo companheiro, um péssimo namorado, um péssimo affair que você teve, mas ele pode ser um excelente pai, ela pode ser uma excelente mãe. Você pode ter encontrado todos os defeitos nela como mulher, mas ela pode ser uma excelente mãe. E quando isso acontece, você afasta a criança da outra parte. E essa criança entra em sofrimento. E é um sofrimento muito grande, porque ela não consegue verbalizar o que está acontecendo na maioria das vezes. Ela não consegue chegar no pai ou na mãe e falar: para, você não pode falar do outro. Ou então, está me machucando falar da minha mãe, está me machucando falar do meu pai. Isso não acontece naturalmente. Então, a alienação parental, ela tem consequências gravíssimas para todas as partes. Para quem aliena e para quem sofre e para a criança também. E as consequências também são gigantescas, porque você pode, no final de tudo, perder a guarda do seu filho.
Então, eu sempre falo que às vezes você fez de tudo para estar próximo do filho e afastar ele da outra parte, e no final você acaba perdendo essa criança para aquela pessoa que você está alienando. Então, tome muito cuidado, não fale mal, não mude sem avisar a outra parte que você está mudando, o motivo da mudança, não faça denúncias falsas, porque isso também caracteriza alienação parental. Tome muito cuidado, porque nós precisamos proteger nossas crianças. A nossa criança hoje é a base do nosso futuro de amanhã, concorda? Verdade. Então precisamos protegê-las. Junto com a alienação parental ocorre muito, e muitos não conhecem o direito, porque às vezes o pai ou a mãe que vai ali e faz a contribuição, alguns falam pagam a pensão, mas acabam não pagando, acabam contribuindo e contribuindo às vezes muito mal, diante das prerrogativas que existem nesse meio. Sim. Mas muitos acham que estão fazendo obrigação e acaba tendo aquele abandono efetivo. E isso caracteriza dano moral. Sim. O que dizer para essas pessoas, para o filho, para a mãe ou para o pai, que sofre disso? Como eles podem recorrer e pedir uma indenização sobre o abandono afetivo? A indenização por abandono afetivo, hoje, ela está começando a ser utilizada. Isso é importante porque muita gente só funciona quando toca no bolso. Então, amor é convivência. Você precisa conviver para amar. E hoje em dia a gente consegue conviver de tantas formas. Às vezes o pai mora longe, mas você tem WhatsApp, você tem videoconferência, você consegue falar com o pai, com a mãe de uma forma tão mais fácil do que antigamente, né? Então, hoje não existe desculpa mais para o abandono afetivo. E é importante salientar que o abandono afetivo, ele precisa ser comprovado desde agora, desde o início, com tratamentos psicológicos da criança, relatórios médicos, porque a criança está sentindo. E esse abandono, ele traz consequências gravíssimas. Então, nós vemos pessoas que chegam à idade adulta totalmente descontrolada, com problemas psicológicos, com problemas financeiros também, porque não teve o amparo necessário na época que devia. Então, tudo isso, dependentes de remédio, dependentes químicos também, por causa do abandono afetivo. Então, a pessoa que tem a guarda, que tem a tutela, que está protegendo aquela criança, independente de quem seja, ela precisa começar a cuidar disso o quanto antes. Não é esperar o adulto crescer e entrar com ação, não. Então, comece agora, para quando essa criança atingir uma idade suficiente, ou ela possa entrar com ação, ou quando ela, se ela não puder, for incapacitada para isso, o pai ou a mãe ou quem for o responsável entre com a ação e peça. Os valores, às vezes, são razoavelmente altos. Por quê? Porque a gente está falando de um abandono afetivo que aconteceu lá atrás. Então, ele tem que indenizar todo esse período. Então, quem abandonou precisa indenizar. O dinheiro vai apagar o sofrimento? Não. Nós estamos tratando de uma compensação. Você vai compensar e vai ser punido pelos atos que praticou e compensar a outra pessoa pela ausência e pela falta que você fez. E também pelo o abandono afetivo no sentido do dano material causado, do quanto gastou com remédio, do quanto gastou com tratamento e ainda gasta. Nós temos uma decisão do Sul, que acho que foi uma das primeiras que falou sobre abandono afetivo, e ela tratou justamente disso, porque já era uma adulta que era dependente de remédio, tratamento psicológico, justamente por causa de abandono afetivo. Ou seja, o pai teve que pagar uma indenização e também cuidar dessa parte do dano material. Perfeito, Miriam. Teve um acontecimento com você em relação do vídeo que viralizou, a qual você estava fazendo uma brincadeira, falando que o Brasil que você quer para o futuro era com muitos divórcios e tal. Acabou você não tendo a opção ou a oportunidade de poder se explicar. Você gostaria de falar sobre esse assunto? Vamos falar. Vamos falar. O que você tem para dizer para essas pessoas que ainda geram alguma dúvidas? Primeiramente, eu quero deixar bem claro que Miriam Barcelos Advocacia não faz apologia a divórcio, de jeito nenhum. Esses dias me fizeram um questionamento que eu achei super interessante. A gente estava tratando de uma palestra no âmbito evangélico e aí eles eram líderes de casais e me perguntaram assim: quando alguém vai divorciar e senta na mesa com você para conversar, você fala para a pessoa voltar para o marido ou para a esposa? Aí eu falei, não. Ela disse, como que você não faz isso? Você precisa proteger o casamento. Eu falei, não faço porque eu não conheço a outra parte. Se eu falo para uma pessoa voltar para casa e ela é assassinada na sequência, que nós temos visto de feminicídio, é gigantesco. Então, a minha pergunta é sempre objetiva. Tentou o máximo possível?
é isso que você deseja, você quer divorciar, se a pessoa tem convicção disso, nós vamos fazer o divórcio. Se ela não tem convicção, nós vamos encaminhá-la para uma terapia, para ela amadurecer a ideia e saber o que ela quer de verdade, mas nunca forçá-la a voltar para um casamento. Quanto ao vídeo, quando nós falamos sobre o divórcio, pensões alimentícias, não é fazendo apologia, mas existem pessoas que vivem verdadeiras prisões por causa de um casamento mal sucedido. E nós damos a chance, através do divórcio, nós que eu falo, são todos os advogados que atuam nessa área, da pessoa recomeçar a vida, refazer a vida, ter a chance de ter uma vida nova e sair daquela situação que lhe traz sofrimento há tanto tempo. Então, é a mesma coisa de nós falarmos para o advogado trabalhista. Então, você não fica satisfeito quando uma pessoa chega no seu escritório e fala: eu saí do emprego e fui demitido injustamente? Ou quando você vai cuidar de uma causa tributária, fiz tributário há muito tempo, e alguém chega e diz para você: errei, mas agora estou sendo penalizado, tenho multas. Você não vai trabalhar para essa pessoa? Então, eu penso que nós não podemos ser hipócritas ao ponto de dizer que não aceitamos o cliente na demanda que ele precisa. E o vídeo foi uma coisa tão simples, tão natural, mas eu vi a maldade humana presente nisso. Então, eu espero que eu tenha esclarecido que nós não fazemos apologia de divórcio, mas ajudamos as pessoas a recomeçarem, sempre. Isso me faz lembrar, amigo, de um caso que um aluno me perguntou, sou professor universitário na área de gestão, e teve uma vez que um aluno me perguntou se eu seria capaz de defender um assassino. E eu disse para ele: olha, eu jamais vou defender o assassino, eu vou defender a lei. Sim. Nós não estamos ali para julgar, mas nós estamos ali para executar o que a lei nos permite. E a lei diz que todos têm direito à defesa. Sim. E se a lei diz, por que nós vamos dizer que não? Agora, aquilo que você estava falando de feminicídio e voltado para a Lei Maria da Penha, você falou que também trabalha bastante com isso. Mas eu tenho visto também vários exageros, inclusive escrevi uma matéria para o Jornal Diário da Manhã falando sobre esse tema, que é a falsa denunciação sobre supostos crimes cometidos por homens, quando na verdade muitas vezes não se configura crime, muitas vezes é invenção da mulher. É claro que também tem aqueles casos em que realmente acontece a agressão, as ameaças, mas como nortear sobre a falsa denunciação do crime? Eu penso, li sua matéria, parabéns por ela, e eu tenho percebido que o nosso sistema está muito corrompido, porque lembra quando a Justiça do Trabalho começou a atuar de forma assim veemente nos casos e todo mundo falava: só defende o empregado. Hoje nós não enxergamos a maturidade na Justiça do Trabalho, que ela é bem tranquila para julgar. Sim. E eu consigo perceber isso hoje nessa proteção desmedida. Eu cuido muito das mulheres. Eu penso que a mulher não é um sexo frágil, mas infelizmente não tem a força de um homem. E quando eu falo isso, é a força brutal mesmo, porque em uma briga, provavelmente uma mulher ela vai apanhar. Eu fiz artes marciais muito tempo, fiz luta e não tenho a força de um homem. Posso ter a melhor habilidade do mundo, mas não tenho a força de um homem. Enfim, a maioria das mulheres não fazem isso, não conhecem nenhum tipo de mecanismo de defesa, então ela é mais sem força do que o homem de verdade. Só que muitas mulheres aproveitam disso. Eu tenho um caso concreto onde uma mulher, ela se fingiu estar sendo esmurrada, se machucou, e hoje um cliente, que eu peguei o processo no final, ele tem uma condenação, a gente está caminhando para sustentação oral, ele tem uma condenação por causa de uma falsa denúncia. E olha que interessante, a condenação dele restringe ele de alguns lugares específicos, e ele é uma pessoa que trabalha com a noite. Ele precisa estar nesses lugares. Tem noção da proporção dessa falsa denúncia? Eu acompanhei um caso pessoalmente, porque eram amigos na época, não estava advogando para eles, onde ela se arranhava totalmente para ficar com hematomas. Quando chega em uma delegacia especializada, a primeira coisa que eles precisam fazer é levar para o IML e fazer o exame de corpo de delito nos dois. Cadê a pele na unha dele? Não tem, tem só na dela. Então, eu vejo o sistema um pouco corrompido porque exerce uma proteção exagerada e esquece desses detalhes que vão acontecendo. Nesse caso onde ela se arranhou, era simples, era fácil de resolver. Mas se não tivesse alguém instruindo junto no momento, ele teria ficado preso. A lei precisa cuidar também desses detalhes para não penalizar as pessoas de forma errada. Perfeito, Miriam. Bate-papo foi rápido,
né? Nem parece que passaram 30 minutos. Foi bastante produtivo. Foi um prazer tê-lo aqui. E você quer deixar um recado final para o nosso público? Primeiramente, busquem o autoconhecimento. Busquem se conhecer melhor. Seja uma pessoa positiva. Acredite que tudo aquilo que você fala de forma positiva, você atrai coisas boas. E em qualquer campo. Tem gente que acredita na energia positiva, tem gente que acredita no poder da palavra. Então, fale coisas boas, porque você vai atrair coisas boas. Pai, mãe, profetizem coisas boas na vida dos seus filhos. Falem palavras boas para atrair coisas boas para a vida deles. Sejam emocionalmente inteligentes, que nós vamos diminuir os divórcios, as brigas, os litígios, em todo o âmbito do jurídico, do profissional, né, que atua nessa área jurídica. Nós acreditamos na conciliação, que as coisas podem dar certo. Então, cuidem de vocês, do emocional de vocês, porque assim você vai conseguir ajudar o próximo amando, né, como a Bíblia nos manda. Tá vendo, pessoal? O programa hoje foi muito bom, foi diferente. E a gente pretende sempre trazer novidades assim, novidades boas, assim como foi a Miriam Barcelos, a doutora Miriam Barcelos. Muito obrigado pela sua audiência. Fique com Deus.